Nós viemos de uma série de estudos, estamos continuando o nosso estudo. Chegamos no tema da ressurreição. Nós dividimos esse tema em duas partes, em dois títulos: o contexto histórico, e o contexto teológico desse tema da ressurreição. No contexto teológico histórico, aliás, nós vimos todas as cenas da ressurreição do Senhor, as cenas antes da sua morte e depois da sua morte. E quando nós entramos no contexto que nos diz respeito e nos traz mais doçura ainda ao coração, que é as coisas que foram resultantes da obra de Cristo na cruz, então nós vimos 13 resultados da obra de Cristo, e eu gostaria de pontuar com os irmãos só para nós lembrarmos. O primeiro deles é que nós fomos regenerados por causa que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então nós recebemos nova vida porque Ele nos deu essa vida que vem da morte. O segundo foi que, por causa da sua ressurreição, nós temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, 8:1 de Romanos também, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O quarto, nós vimos que por causa da ressurreição de Cristo, nós temos uma indagação de uma boa consciência para com Deus, porque a nossa consciência foi purificada. E os irmãos sabem que no Velho Testamento os homens faziam sacrifícios a Deus pelos seus pecados, mas esses sacrifícios não podiam de forma alguma remover pecados. Esses sacrifícios cobriam pecados. Agora em Cristo nós temos a purificação dos nossos pecados, a lavagem da nossa consciência. Pelo Espírito Eterno, a Bíblia diz, Ele lavou as nossas consciências. O próximo ponto que nós vimos como resultados da ressurreição de Cristo foi que agora nós temos uma viva esperança. Eu sempre tenho pensado nisso, irmãos, que o Senhor é o nosso prêmio, amém? Ele, além de Ele ser tudo que nós precisamos para agora, Ele é aquele que virá e aquele que é a nossa herança. Então, eu fico pensando, se nós já temos a Cristo e temos garantia que vamos ganhar a Cristo, não é verdade? O que mais nos impede de termos alegria nesse mundo? Ou seja, quando Paulo disse em Filipenses 4:4 que os irmãos deveriam alegrar-se no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele dá uma ordem para os irmãos, então a nossa alegria é um imperativo, Ela é ultra circunstancial e cristocêntrica. Não depende de nada do que está à nossa volta, não depende de que se acontecer alguma coisa boa na sua vida ou não, ou se você está passando por alguma dificuldade. Ela vai além das circunstâncias e ela tem Cristo como um objeto principal de alegria. Também nós vimos como resultado da ressurreição, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Vimos também que nós recebemos renovação. Nós falamos do processo da transformação de Deus nos seres humanos. Muitas pessoas confundem todo esse processo de Deus, por isso que colocam os irmãos no inferno, Conversava com um jovem e dizia para ele que um dos grandes motivos das pessoas não entenderem e terem segurança, alegria, gozo, certeza da sua salvação é que eles não compreendem realmente qual é o processo da salvação de Deus que se efetua no ser humano, que parte do seu espírito, e essa é a regeneração,
quando o Espírito de Deus começa a trabalhar no espírito do homem, então a luz do Senhor brilha no seu espírito e começa a renovar a sua alma. Esse é um processo gradativo de santificação, até chegar no seu corpo, onde será o processo de glorificação na segunda vinda de Cristo. Então nós precisamos entender o caminho do trabalhar de Deus no coração humano. E começa com regeneração, o primeiro ponto que nós vimos. Mas a regeneração é a base da renovação. Quando o Espírito de Deus começa a trabalhar em nós e passar do nosso espírito para a nossa alma, então você começa esse processo de regeneração. Com a base da renovação, você tem a transformação, a mudança. Amém? Quando sua mente é conformada à mente de Cristo. Já não é mais a sua mente que atua, são os pensamentos de Jesus. É a vontade de Jesus. São as emoções de Jesus. Então você vai ver textos como Atos 19, que diz que Paulo se propôs em espírito. Filipenses 2,5, que diz que nós temos a mente, precisamos ter o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus. Você vai ver Romanos 12, 1 e 2, que diz que nós precisamos nos renovar pela transformação das nossas mentes, né? Então nós pulamos para a conformação. Esse é o objetivo de Deus para todos nós, irmãos. Que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Quando você abre Efésios 1:10, você entende que o Filho de Deus ocupa o primeiro lugar no coração de Deus. Não é interessante isso, irmãos? Eu lembro da experiência de um irmão que a filha dele mais nova, ela tinha um tumor, desenvolveu um tumor no seu útero. Então o marido dela, que era um irmão, um cristão, crente no Senhor, ele foi até o Senhor e pediu para entender da parte do Senhor qual era o propósito de Deus. Aí o Senhor respondeu ele. O Senhor disse para ele assim que o propósito dele era edificar a sua igreja. Aí quando você ouve isso, você pensa, bom, o Senhor não respondeu nada com respeito ao problema dele, né? Ele queria saber uma resposta para aquela situação triste que ele estava vivendo na vida da sua família e da sua esposa recém-casada. E o Senhor respondeu para ele que o propósito dele era edificar a igreja. Sabemos que a igreja não é isso aqui, né, irmãos? O propósito de Deus era conformar na sua igreja o seu Filho. Fazer com que a sua igreja seja conformada à imagem de Cristo. E é isso que ele está trabalhando. Então quando você abre Romanos 8:28, que você lê, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você até canta aquela música que tem essa letra, né? Mas você não sabe que o bem de Deus é diferente do seu. Que o bem de Deus é que você seja conformado à imagem de Cristo. Esse é o propósito de Deus. E Deus vai usar todas as circunstâncias à sua volta para que isso aconteça. É interessante porque nós vivemos num ambiente religioso que tudo que é de mal foi o diabo que fez, tudo que é de bom é que Deus fez. Não é assim? E parece que nós somos trocados da mão de Deus para a mão do diabo num piscar de olhos. A todo tempo nós saímos da mão de Deus e estamos na mão do diabo. Porque tudo que acontece na nossa vida de ruim para nós, segundo o nosso conceito, foi o diabo. E a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz que depois que você é de Deus, você tem um Senhor sobre a sua vida. E esse Senhor é rei sobre todo o universo. E nenhum cabelo cai da sua cabeça sem que Ele saiba. Nenhum pardal cai do céu sem que Ele, como se acompanhasse o pardal junto até o chão. E todos os cabelos da nossa cabeça são numerados. Até os que eu perdi, né?
talvez na ressurreição eu seja cabeludo daí. Não é? Por que eu falo isso, irmãos? Porque nós estamos num ambiente que, quando nós temos uma adversidade na nossa vida, nós ficamos orando, não para entender da parte de Deus o que está acontecendo, mas para que Deus nos tire aquilo que está nos fazendo sofrer. E a Bíblia fala em Eclesiastes 7,14 que no dia do bem, do dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera que foi Deus que fez tanto um como o outro. Isso é o pensamento de um filho de Deus. Por isso ele consegue fazer o que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por quê? Porque ele já sabe que ele saiu da mão do diabo. O diabo não tem nada com ele. E ele não tem nada com o diabo. Ele foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Não é assim, irmãos? Infelizmente, para muitos irmãos não é assim. Não é verdade? Também um resultado da ressurreição é que nós temos um Salvador eterno. Significa que o nosso Salvador não é qualquer Salvador, e que Ele vai completar a obra que começou em nós. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completar até o dia de Cristo. E não é porque nós somos bonzinhos, é porque Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele vai completar a obra que Ele começou em cada um de nós. Nós, alguns, vamos ter mais dificuldade para aceitar aquilo que Cristo vai fazer nas nossas vidas. Outros vão impedir a ponto de o Senhor precisar lidar de outra forma com eles, não é? Como fala Hebreus 12, a partir do verso 4, que o Senhor realmente, para alguns filhos, todos os filhos, de alguma maneira usa de disciplina, não é? E Ele fala que nós não devemos nos assustar quando por Deus somos corrigidos, e nem desmaiar quando por Ele nós somos açoitados, porque Ele corrige quem ama e açoita todo aquele que recebe por filho. E se nós estamos sem disciplina, da qual todos foram feitos participantes, a Bíblia diz que nós já não somos filhos, somos bastardos. Então, se nós somos filhos, não há filho a que o pai não corrija. Então muitos irmãos vão precisar passar por essa correção da parte de Deus. Tomara que seja, hoje eu ouvi de um irmão, amigo, que ele orava assim: Senhor, que possamos sentir a Tua vara nas nossas costas. Eu fiquei olhando para ele e pensando, infelizmente ele nem sabe o que ele está falando. Infelizmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Mas nós temos um Salvador que vive para interceder por nós. Esses são resultados da ressurreição. Então nós temos proteção e comunhão. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E também nós temos a ressurreição de Cristo como uma evidência do juízo futuro. O Senhor virá, e não pense que alguns ressuscitarão e outros não. Todos ressuscitarão, a Bíblia diz. Uns para a ressurreição da vida e uns para a ressurreição do juízo eterno. Então todos os homens ressuscitarão. Terão algum tipo de corpo. Alguns para estarem com Cristo e outros para estarem no inferno eternamente. Mas todos ressuscitarão. Às vezes a gente esquece disso, né, irmãos? E a ressurreição também mostra, e como resultado dela nós temos garantia da nossa ressurreição corporal. Nós seremos ressuscitados um dia. Quando você vai num velório, e um velório de um irmão, você precisa lembrar que você verá o rosto dele outra vez. Não é verdade? Por isso que 4,13 de 1 Tessalonicenses, Paulo fala assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não sejais como os demais, que não têm esperança.
Então, olha, eu lembro do meu amigo, pai do Esdras, e eu sei que eu verei o seu rosto de novo, porque ele era um irmão. Agora, alguém que perdeu um ente querido que não era um irmão, não há esperança. Mas se nós perdemos os nossos irmãos crentes, nós podemos ter esperança. Nós não somos como os demais homens. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. E hoje, irmãos, dando continuidade, eu penso que nós vamos ter só 1 hora de reunião, um pouco mais talvez. Nós vamos ver o que a ressurreição de Jesus comprova. O que ela provou diante de todo mundo, diante de todos nós. E que você e eu pode estar seguro. Por Cristo ter ressuscitado, Deus provou muitas coisas para todos os homens. Ou seja, a sua fé não é uma fé que está baseada em algum tipo de crendice. Crendice, ainda que muitos movimentos religiosos tenham, né? Se eu puxasse um anel aqui para você e vendesse para você, dissesse que essa é a aliança de Deus com você, e você acreditasse que essa aliança aqui era a aliança de Deus com você, e você comprasse de mim, isso é uma crendice. Se eu vendesse um lenço para você, se eu vendesse um potinho de óleo de Israel que compra em alguma perfumaria e diz que é de Israel, se eu desse algum tipo de arquinha para você levar para casa, você acreditasse que aquela arquinha ia levar para casa a presença de Deus, isso é crendice. Se baseia em invenções, filosofias humanas, não tem nada a ver com a Bíblia, mas as pessoas, por serem místicas ou sincréticas, como nós temos muito no Brasil, né? Uma mistura de culto aos espíritos das florestas, uma mistura dos descendentes africanos ou católicos e seus ídolos. Então isso tudo voa num tacho, e uma grande parte dos evangélicos usufrui dessas coisas, como se fossem coisas bíblicas. E aqueles que recebem aquilo sem conferir, realmente eles são crentes, entre aspas, né? Isso sim é uma crendice. Agora, com respeito às coisas do Senhor Jesus Cristo, da palavra de Deus, daquilo que Ele fez por nós, a Bíblia comprova e dá provas, como os irmãos podem abrir comigo em Atos, né? Capítulo 1. Eu sei que muitas vezes, irmãos, nós pensamos que essas práticas que nós vemos, nós devemos tomar cuidado, porque para não julgar alguma coisa do Senhor como se não fosse. Nós ouvimos isso às vezes até como uma defesa, para que você não dê um ponto de vista equilibrado e crítico sobre algumas coisas que estão acontecendo, né? Mas quando você estuda a Bíblia, então você começa a perceber que a Bíblia se fundamenta na verdade. Então você tem a capacidade de discernir pela palavra de Deus que muitas dessas práticas foram criadas por seres humanos e fazem coisas que Deus nunca mandou fazer, mas tomam textos fora do lugar para que possa se embasar esse tipo de coisa. Mas nós sabemos que à medida que nós vamos aprendendo do Senhor e da sua palavra, o Senhor vai nos dando ousadia para dizer que muitas dessas pessoas deveriam ser presas como loucos, deviam estar em camisa de força, né? Porque realmente eles estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E Paulo disse que se alguém, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregasse um Evangelho
que não fosse o que está aí diante dos seus olhos, na sua Bíblia, que ele fosse anátema. E se fosse para agradar homens, Paulo diz, ele não seria servo de Cristo. Então nós não estamos para agradar ninguém. Sabe aquele comentário que você vê assim, às vezes a gente faz, né? Mais para saber qual é a reação da pessoa com respeito à reunião. Você gostou da reunião? Você diz, gostei. Não gostei muito. Mas não é você que precisa gostar da reunião, é o Senhor. Não é verdade? Você precisa ser liberto, ser transformado, precisa receber uma coisa que possa ser confrontada à sua ignorância com respeito à Escritura. E ignorância eu falo num bom sentido, né? A falta de conhecimento. É isso que você precisa. Eu preciso, nós precisamos. Então nós não trabalhamos querendo agradar as pessoas. Se nós fôssemos agradar as pessoas, nós seríamos servos de Jesus Cristo. Os servos de Jesus não são diplomatas. No mundo você vê muitos diplomatas. Não é verdade? Quando Jesus perguntou o que eles tinham saído a ver no deserto, Jesus perguntou para ele, vocês viram um caniço agitado pelo vento? Ele estava falando de João. E não foi isso que eles viram. Porque um caniço vai para onde o vento vai. O vento bate para um lado, o caniço curva para aquele lado. João não era assim. Aí o vento bate para o outro lado, o caniço se curva. Ou seja, ele vai onde vai a onda. Um servo de Deus não faz isso. Não anda por onda. João não andava por onda. Ele foi um homem que chegou ao ponto de apontar para o próprio rei e dizer que não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão. Então ele não era um diplomata. E a mulher do irmão foi Herodias, que queria matá-lo, porque João disse na frente dela que não era lícito Herodes possuir a mulher do seu irmão. Não é interessante isso, irmãos? Então nós não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos para seguir a verdade e denunciar o erro se ele for confrontado com a Escritura. Não para ofender ninguém, mas a verdade é a verdade, irmão. A verdade é uma espada, ela entra no mais profundo do coração do homem. E se, como diz um irmão do passado, se ofenderem com Deus, deixe que se ofendam. Os homens desde que nascem vivem só ofendendo a Deus e não estão preocupados com isso. Mas se for para o Evangelho ofender alguém, deixe que ofenda. Os homens vivem ofendendo a Deus. Amém? Não é uma mensagem boa você falar que um homem não presta, não é, irmãos? Você vai pregar o Evangelho para alguém que é rico, cheio de posses, faz obras de caridade e diz, você vai para o inferno e você não faz nada de bom, porque você é um pecador, já nasceu assim. E a sua boca é como um sepulcro caiado. O veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A tua boca é cheia de maldição, de amargura. Então parece ser uma coisa que alguém vai gostar de ouvir, não é? Mas essa é a verdade sobre o ser humano. Porque hoje nós estamos numa situação, irmãos, que se tem um homossexual ali, então você não fala mais sobre homossexualidade. Se tem um adúltero ali, você não fala mais sobre adultério. Se tem um ladrão ali, você não fala mais sobre roubo. Não é assim? Que não seja assim comigo e com você, irmão. Que nós possamos falar a verdade pelo Espírito de Deus. Então vamos dar uma olhada aqui em Atos capítulo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que, depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, ele foi levado às alturas. A estes, depois de ter padecido, ou seja, morto, apresentou-se, o que é, irmãos? Vivo, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele apareceu para eles vivo, com muitas provas incontestáveis. Nós vamos ver que Deus usou a ressurreição de Cristo não só para, e você aliás tem provas dessa ressurreição, mas hoje nós vamos ver que a ressurreição de Cristo comprova muitas coisas. E a primeira das coisas que a ressurreição de Cristo comprova é a veracidade da palavra de Deus. Porque Cristo veio, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, você pode ter fé que tudo que Deus disse em toda a história humana foi verdade. A palavra de Deus é verdadeira. A ressurreição de Cristo prova que ela é verdadeira. Atos capítulo 2, versículo 24. Vou ler desde o 22. Varões israelitas, atentai a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Nós já falamos sobre isso, né, irmãos? Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Continuando, a quem, o qual, porém Deus, esse é o nosso assunto, ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi. E agora você tem a palavra de Deus lá no Antigo Testamento. Salmo 16. Esse é o salmo que está sendo citado aqui. Um salmo de Davi. Aparentemente você encontra Davi nesse salmo falando na primeira pessoa. É mesmo? O próprio Davi falando, não é ele falando de um terceiro. Ele está falando como se fosse ele mesmo. Mas os irmãos sabem que em 2 de Pedro diz que esses homens eles foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever. E quando você lê o Salmo 16, você vê como se fosse o próprio Cristo falando. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse é o Salmo 16, um salmo que você encontra lá no Antigo Testamento, na palavra de Deus. E veja de quem esse salmo está falando, ou quem está falando por boca de Davi nesse salmo, irmãos. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora Pedro vai interpretar para você e para mim esse salmo. Irmãos, seja-me permitido dizer claramente, vai falar de Davi, o compositor desse Salmo 16, a respeito do patriarca Davi, porque um judeu ia ler esse salmo e dizer, é salmo de Davi, falando sobre ele mesmo. Mas daí Pedro diz assim, seja-me permitido dizer sobre Davi, o patriarca, que ele morreu e que foi sepultado, e que o seu túmulo permanece em Siloé, próximo de Jerusalém, entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que lhe Deus havia jurado, lá em 1 Samuel 7,14, que um dos seus descendentes se assentaria no trono,
prevendo isto, referiu-se à ressurreição de quem? De Cristo, que nem foi deixado na morte. Aí você volta lá no versículo 27, porque não deixarás a minha alma na morte, certo? Que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. O corpo de Davi, irmãos, experimentou. Eles tinham entre eles só o pozinho de Davi, talvez, ou algum ossinho, não é verdade? Então esse salmo estava falando de quem? De Cristo. E quando Cristo ressuscitou, então os irmãos leram esse salmo e, com certeza pelas próprias palavras de Jesus, porque foi Jesus que expôs para ele todas as escrituras e o que dizia a respeito dele, perceberam que a escritura era inquebrável, 100% inspirada, livre de erro. E naquele salmo Davi estava falando, inspirado pelo Espírito de Deus, como fosse o próprio Cristo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vedes e ouvides. Então, a ressurreição de Cristo prova para você e para mim que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos continuando rapidamente. Atos 13. As palavras de Paulo agora. Você leu as palavras de Pedro. Verso 29. Outra porção da Escritura citada por Paulo aqui. Nós podemos ler rapidamente desde o verso 26, né, irmãos? Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. A nós quem? Aos judeus. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo a respeito o que a respeito dele estava escrito, tiraram-no do madeiro, puseram-no no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o assunto. Morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Essa era a pregação apostólica, irmãos. E da onde vem essa pregação? Das Escrituras. E quando Cristo cumpriu todas as Escrituras, não há como ter outro Cristo, irmãos. Jesus cumpriu tudo o que dele estava escrito, nos mínimos detalhes. Centenas de profecias foram cumpridas por ele. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com eles subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito, aonde? No Salmo de número 2. E o que está escrito lá? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Os irmãos sabem que também está relacionado a Jesus Cristo, e muitas vezes, irmãos, esse versículo é usado para outros contextos, mas nós vamos ver que quando ele é usado no Novo Testamento, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, você poderia parafrasear esse versículo assim: tu és meu filho, hoje te trouxe de volta à vida, hoje te dei vida, novamente estás vivo. Está falando do que, irmãos? Da ressurreição de Jesus dentre os mortos. É isso que Paulo está falando aqui. Então, a palavra de Deus é cumprida
e provada a sua veracidade pela ressurreição de Cristo. Você pode ler também Atos 26. Nós não vamos ler todos, os irmãos podem anotar os versículos que estão ali. Versículo 22. Nós lemos Salmos. Veja o que Paulo diz a partir do verso 19, nós leremos rapidamente. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, quem que disse? Os profetas e Moisés, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição, as primícias da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Os irmãos podem anotar o texto de João, capítulo 2, verso 19, quando Jesus purifica o templo e diz que ele destruiria aquele tabernáculo, e em 3 dias o reconstruiria, e os judeus disseram para ele, 46 anos levou para se construir esse tabernáculo, em 3 dias tu reconstruirás. E a Bíblia diz que quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos o que ele dissera, e creram na Escritura. Por que eles creram na Escritura? Quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram os seus discípulos do que ele dissera e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém, irmãos? Então, a ressurreição prova que a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Também a ressurreição prova a divindade de Jesus Cristo. Ainda que nos evangelhos você tenha provas disso suficientes. Por exemplo, quando você encontra os anjos dizendo que aquele que viria nascer era o Filho de Deus, quando você encontra o próprio João Batista dizendo, eis o Filho de Deus, este verdadeiramente é o Filho de Deus, João diz, quando no batismo de Jesus os céus se abrem, e o próprio Deus diz para todos aqueles homens, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando aqueles homens, em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, vem Moisés, Elias, e Jesus está com eles, e aparece uma voz do céu, que diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você tem esse testemunho nos evangelhos, você tem esse testemunho até dos demônios, nos evangelhos. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste para perder-nos? Até os demônios dizem isso. Você tem esse testemunho até do centurião que estava vendo quando Jesus foi morto na cruz, quando ele inspirou na cruz, que a Bíblia diz que houve um grande terremoto em toda a terra, as rochas se fenderam, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e o centurião, olhando para toda aquela situação, disse, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mas, irmãos, quando você abre em Romanos capítulo 1, que é um livro que fala do Evangelho de Deus, e você vai descobrir em Romanos qual é o Evangelho de Deus. Você abre Romanos capítulo 1, você pode ler a partir do verso 1, né? Existem alguns parênteses ali. Paulo, servo de Jesus Cristo,
chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aí Paulo vai responder: da onde surgiu o Evangelho de Deus? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aí você vai responder: e qual é o Evangelho de Deus? Aí o verso 3 vai responder para você: com respeito ao seu Filho. Esse é o Evangelho de Deus. Então nós podíamos dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho. O Evangelho de Deus é a boa nova de Cristo, o Filho de Deus. E Paulo vai continuar dizendo: o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Esse é o lado humano do nosso Senhor Jesus. Agora você vai ver a declaração da sua divindade por parte de Deus. E foi, o que, irmãos? Designado Filho de Deus. Foi declarado perante todos solenemente Filho de Deus. Ele foi apontado por Deus como o quê? Filho de Deus. Com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, a prova de Deus, que Jesus é o Filho eterno de Deus, vem enfaticamente pela sua ressurreição. Ele foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição. E não foi declarado de qualquer jeito, irmãos. Foi declarado com poder, segundo o Espírito de santidade, ou segundo o Espírito Santo, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a divindade de Cristo é comprovada pela sua ressurreição. Mais uma vez, né, irmãos? Entre todas as outras que nós citamos. Eu acho que esse texto de Atos está errado. Amém, irmãos? Cristo foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição. A ressurreição de Cristo comprova que Ele é quem? O Filho de Deus. Comprova o que mais, irmãos? Nós já vimos que Ele é um homem sem pecado. Por que nós lemos lá em Atos capítulo 2 que a morte não pôde conter? Que os grilhões da morte não podiam conter? Porque Ele é um homem sem pecado, santo, imaculado, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus. Hoje eu dizia para Helena isso. Perguntava para ela, que já entende, por que Jesus veio da morte? Ela disse: não sei, pai. Por que Jesus tinha direito de ser ressuscitado dentre os mortos? Talvez você tenha que perguntar isso para muitos irmãos que se dizem irmãos, não é? Por que Jesus ressuscitou? Ah, não sei, não sabe, irmão? Por que os grilhões da morte não puderam contê-lo? Por que ele tinha esse direito? O que isso comprovou? Comprovou que ele é o Filho de Deus, santo, o ente santo que nasceu no ventre de Maria. Será chamado Filho do Altíssimo. Ele sentará no trono de Davi, seu pai. Ele converterá o seu povo dos pecados dele. Salvará o seu povo dos pecados deles. Ele toma sobre ele o nosso pecado. É simples, né, irmãos? Falava para minha filha assim: sabe, filha, quando você desobedece ao papai, quando você mente, quando você pega o brinquedo de um amigo seu, de um coleguinha seu, quando você engana os outros, e se você já é grandão, né, irmãos? Então, quando você rouba, quando você adultera, quando você mata,
Todos esses pecados foram postos sobre Cristo na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não é? E por isso você se sente livre dos seus pecados. Por quê? Não porque eles não foram pagos, irmão. Muitos irmãos não entendem a salvação, pensam que precisam pagar por causa disso, não é? Irmão, eu fiz tanta coisa errada nessa minha vida, agora eu me converti. Então eu preciso fazer um monte de coisa boa para botar no outro lado da balança, porque tem um monte de coisa errada no lado da balança, agora vou botar um monte de coisa boa, senão não vai equilibrar. É alguém que não entendeu a salvação, irmãos. A salvação é que os nossos pecados foram postos em cima de um inocente. E Deus cobrou a conta dos nossos pecados desse inocente. Amém? E porque esse inocente que não tinha pecado levou o nosso pecado, por ele ser inocente, ele tinha o direito de nem a sua carne ver corrupção, sua alma não ser deixada no Hades. E ele foi ressuscitado dentre os mortos, porque os grilhões da morte não podiam detê-lo. E a prova que ele vem da morte, a sua vitória sobre a morte, é uma declaração de Deus para todos nós, uma comprovação para todos os homens, que Jesus Cristo é Deus, divino como Pai. Então pense você, alguém que tem dúvida ainda que Jesus é Deus. Ele permanece nos seus pecados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque ou Jesus é Deus, ou você está perdido. Essa é a realidade. E Deus deu prova a todos os homens que Ele é o Filho eterno de Deus, ressuscitando dentre os mortos. Então, quando Paulo vai pregar sobre Jesus, Paulo encontra os fariseus que creem em ressurreição. E Paulo diz: eu quero falar para vocês sobre a nossa esperança. Vocês sabem sobre ressurreição? Não, sim, um dia os homens ressuscitarão. A causa da ressurreição veio. A própria ressurreição veio. Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Amém, irmãos? Ele é a própria ressurreição. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, quando Paulo se encontra com os fariseus, até ele usou esse argumento: eu estou aqui sendo condenado pela esperança que tinham os nossos pais. É isso que ele fala diante de Agripa. A esperança do quê? A esperança da ressurreição. E onde se comprovou a realidade disto? Na ressurreição de Cristo. E com essa ressurreição Deus deu provas incontestáveis que Ele era o seu Filho eterno. Sua divindade foi declarada por Deus com poder, porque realmente é poderoso isso, não é, irmãos? Um corpo sem vida, um corpo de glória. É o poder da ressurreição, e é esse mesmo poder que opera em mim e em você. O poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O que mais comprova a ressurreição de Cristo? Prova a conclusão da nossa salvação. O que significa isso? Se por um lado a morte de Cristo é a parte negativa da sua salvação, por que eu falo negativa? Em que sentido? Sobre ele foi os seus pecados. Essa é a parte negativa. Mas se os seus pecados fossem sobre ele inocente, e ele não ressuscitasse, não haveria salvação para você. Não haveria para você comprovação que esta parte foi aceita por Deus. Mas porque ele ressuscitou, tudo o que acontecerá na sua vida já está completo em Cristo, é garantido em Cristo. Então Paulo, com muita propriedade, pode dizer assim em Romanos 8:29, 8:30: aos que de antemão, aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou.
Vamos fazer uma coisa bem religiosa aqui, irmão. Olha para o irmão que está do teu lado. Às vezes, quando a gente ouve isso, a gente quer ficar procurando na Bíblia onde está escrito que é para olhar para o irmão que está do seu lado, né? Mas olha para ele e vê se ele está glorificado já. Não está glorificado, né? Tem certeza? Não tem nenhum brilho assim, refulgente nele, nada. Ainda está feio ainda, né, irmão? Tem as marcas da velhice, as rugas que são o quê, irmão? Os irmãos não sabem o que são rugas? Por que Paulo fala assim em Efésios capítulo 5? Que ele vai apresentar a sua esposa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a essa. A ruga é as marcas da morte em você por causa do pecado. O seu cabelo branco, a falta dele, a sua pele, que antes era um pêssego, agora virou um maracujá, né? Seco, né? São as marcas da morte por causa do pecado. Não é assim? Mas o texto está falando no passado: predestinou, chamou, justificou, glorificou. O glorificou, me explique. Aí você vai entender que em Cristo toda essa provisão está pronta. Nossa salvação está concluída em Cristo. Está garantida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Aí você vai olhar que quando você é salvo, você é tomado e você é unido a Cristo. Quando você é unido a Cristo, você é unido na sua morte. Você é unido na sua ressurreição. Você recebe nova vida porque você é unido na nova vida de Cristo. É só você ler Romanos capítulo 6. Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para que nós fomos ressuscitados com Cristo? Para vivermos pela nova vida que recebemos, a vida de Cristo. Imagina que Cristo está no meio, que você é pego das trevas e agora você é batizado em Cristo, no corpo de Cristo. E você começa a usufruir de tudo que em Cristo é realidade. Por isso, você não tem nenhuma bênção sendo usufruída por você e por mim ainda. Por quê? Porque nós não entendemos que as realidades estão em Cristo. Em Cristo é o tema do Novo Testamento, irmãos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em amor. É assim que está escrito lá em Efésios 1, 3 em diante. Santos e irrepreensíveis. Vou ler para vocês. Vamos lembrar. E nos predestinou para Ele, verso 5, para a adoção de filhos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu no amado. E no amado nós temos, verso 7, a redenção pelo seu sangue. No amado. No amado nós fomos abençoados, no amado nós fomos escolhidos, no amado nós fomos predestinados, no amado nós fomos perdoados. É isso que o texto está falando. Esse é o tema do Novo Testamento. Esse é o tema de 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem em Cristo. Esse é um homem espiritual. Em Cristo está tudo concluído. Por isso que você ouve que ele se assentou à direita da majestade nos céus. Esse símbolo de sentar-se é o símbolo de uma obra concluída, completa. Agora o Espírito Santo está expandindo essa realidade para os 4 cantos da terra.
mas são tudo fruto daquilo que em Cristo já é realidade espiritual. E isso é vida cristã, irmãos. Então a ressurreição de Cristo comprova a conclusão da nossa salvação. Ou você pode dizer assim, a garantia. Amém? Então quando você entende isso, o que vai te separar do amor de Cristo? É o que Paulo vai falar. Coloca alguma coisa aí. Eu perguntava para um irmãozinho assim, né? Nós estávamos lendo João capítulo 5, verso 37. Deixa eu ver se é o 5 ou é o 6. É o 6. 6:37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. É de Cristo. Agora está em Cristo. E aquele que vem a mim, o que, irmão? Escreve numa folha sulfite assim, de maneira nenhuma. Escreve assim, resposta, 2 pontos, de maneira nenhuma. Essa é a resposta. Aí você vai à pergunta, será que existe alguma coisa, eu sendo de Cristo, que possa fazer com que o Senhor me lance fora? Aí imagine o que você quiser e vai botando na folha. O que você quiser, coloca na folha. E responda com a resposta que está pronta, se você for de Cristo de verdade. Se eu sou de Cristo, o que ele diz? Aquele que vem a mim, o quê? De maneira nenhuma. Arrume uma maneira. Contrarie as palavras de Deus. Tente arrumar uma maneira. Quando você arrumar,